Olá a todos, eu me chamo Clara Regina Santos Batistelli, sou graduanda do nono período do curso de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa, fui bolsista PIBIC CNPq 2020-2021 e faço parte do Programa de Inovação em Docência Universitária PRODUS UFV e do Laboratório de Planejamento e Gestão em Saúde Live Plangest, ambos coordenados pela professora Rosângela Minar de Mitri Cota, também minha orientadora. Hoje estamos aqui para apresentar nosso trabalho na 12ª edição do Simpósio de Integração Acadêmica CIA-UFV, intitulado Índice de Adiposidade Visceral, Síndrome Metabólica e Risco de Doenças Cardiovasculares, pesquisa com indivíduos com diagnósticos de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus acompanhados pela atenção primária à saúde. Bom, com a crescente industrialização e o ritmo acelerado da transcrição nutricional, ocorreu um grande incremento nas taxas de doenças crônicas não transmissíveis. No presente trabalho, destacaremos as doenças cardiovasculares e a síndrome metabólica, visto que essas patologias assumiram nos últimos anos o status de problema de saúde pública mundial devido a seu impacto na mortalidade dos indivíduos acometidos. Nesse contexto, destacamos a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, por representarem enfermidades de alta prevalência e incidência em âmbito global e, além disso, serem fatores de riscos importantes na progressão das doenças cardiovasculares e também da síndrome metabólica. Junto a isso, é importante que mencionemos que o excesso de gordura visceral e ou intraabdominal se relaciona diretamente à patogênese da resistência à insulina e ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Sendo assim, o índice de adiposidade visceral foi proposto como uma ferramenta prognóstica do risco cardiometabólico precoce. Aliado à sua inocuidade, ao baixo custo e às menores restrições culturais, esse método torna-se de alta aplicabilidade na prática clínica e em estudos populacionais, e o mesmo é baseado em parâmetros antropométricos e parâmetros bioquímicos. Tendo isso em vista, o objetivo do nosso trabalho foi examinar a associação entre o índice de adiposidade visceral, a síndrome metabólica e o risco de desenvolvimento de evento coronariano acima de 20% nos próximos 10 anos. Realizamos um estudo transversal com a amostra de 802 indivíduos com hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, acompanhados pela atenção primária à saúde no município de Viçosa. Foram realizados exames bioquímicos, avaliação antropométrica, aferição da pressão arterial e entrevistas semi-estruturadas que continham informações sociodemográficas, hábitos de vida e cuidados de saúde. A definição da síndrome metabólica seguiu os critérios da NCPTP3. O risco de ocorrência de evento coronariano nos próximos 10 anos maior que 20% foi calculado pelo score do risco de Frankman, utilizando variáveis como sexo, idade, colesterol total, HDL, colesterol, tabagismo, pressão arterial sistólica, diabetes mellitus e se seria feito uso de medicação para hipertensão arterial. O score do índice de adiposidade visceral foi calculado usando a fórmula publicada por Amato et al., onde os níveis de triglicerídeos e HDL são expressos em milimol. Além disso, a fórmula é estratificada pelo sexo. Como principal resultado, encontramos a relação do índice de adiposidade visceral com a síndrome metabólica. Em relação ao sexo masculino, podemos perceber que quanto mais alto o quartil do índice de adiposidade visceral, maior é a chance de o indivíduo apresentar síndrome metabólica, e que isso se repetiu em todos os modelos. Lembrando que os modelos 2, 3 e 4 são modelos ajustados. Percebemos também que não existe diferença do quartil 1 para o quartil 2 em todos os modelos, e que essa diferença ocorreu somente quando comparamos o quartil 1 com o quartil 3 e o quartil 4. E o modelo 4, ele expressou que a chance de ocorrência de síndrome metabólica foi 49,6 vezes maior em indivíduos que estão no quartil 4 comparado ao quartil 1. Em relação ao sexo feminino, aconteceu análogo ao sexo masculino, ou seja, em todos os modelos, quanto mais alto o quartil, maior a chance de o indivíduo apresentar síndrome metabólica, sendo que essa probabilidade é maior ainda do que no sexo masculino. Encontramos também diferenças entre quartil 1 e quartil 2 nos modelos 1 e 2, e nos modelos 3 e 4 essa diferença ocorreu só quando comparamos o quartil 1 com o quartil 3 e o quartil 4. E o modelo 4 ele expressou que a chance de ocorrência de síndrome metabólica foi 529,7 vezes maior em indivíduos que estão no quartil 4 comparado ao quartil 1. Já em relação ao índice de adiposidade visceral com risco de desenvolvimento de evento coronariano nos próximos 10 anos maior que 20%, em relação ao sexo masculino, percebemos que em todos os modelos, à medida que se aumenta o quartil do índice de adiposidade visceral, maior é a chance de o indivíduo desenvolver evento coronariano maior que 20% em 10 anos. Percebemos que no modelo 1 existe diferença do quartil 1 para todos os outros quartis, e no modelo 2 essa diferença ocorre somente quando comparamos o quartil 1 com o quartil 3 e quartil 4, e os modelos 3 e 4 essa diferença ocorre somente quando comparamos o quartil 1 com o quartil 4. O modelo 4 ele expressou que a chance de evento coronariano maior que 20% em 10 anos foi 113 vezes maior em indivíduos que estão no quartil 4 comparado ao quartil 1. Já em relação ao sexo feminino, percebemos que ocorre uma associação similar ao masculino, entretanto, somente nos modelos 1, 2 e 3, à medida que se aumenta os quartis, maior é a chance de o indivíduo desenvolver doença coronariana maior que 20% em 10 anos. Também encontramos outra semelhança ao sexo oposto quando comparamos o quartis,
que apresentou diferenças significativas somente quando comparamos o quartil 1 com o quartil 4 em todos os modelos. O modelo 4 ele expressou que a chance de evento coronariano maior que 20% em 10 anos foi 640,9 vezes maior em indivíduos que estão no quartil 4 comparado ao quartil 1. Bom, o nosso estudo ele forneceu um conjunto de indicadores bioquímicos associados à chance de desenvolvimento da síndrome metabólica e de ocorrência de evento coronariano maior que 20% nos próximos 10 anos associados ao índice de adiposidade visceral, que são eles: hemoglobina glicosilada, pré-diabetes, glicose em jejum, diabetes mellitus, risco cardiometabólico, colesterol total e síndrome metabólica. No nosso estudo, no sexo feminino, o índice de adiposidade visceral e a hemoglobina glicosilada apresentaram associação significativa. Um estudo publicado em 2019 trouxe que o aumento do índice de adiposidade visceral refletia negativamente no controle glicêmico do sexo feminino. E um estudo publicado em 2017 trouxe que o aumento do índice de adiposidade visceral refletia negativamente no controle glicêmico em ambos os sexos. O pré-diabetes e o diabetes mellitus das mulheres foram significativamente associados ao aumento do índice de adiposidade visceral. Dois estudos trouxeram que o índice de adiposidade visceral é um importante fator de risco para o diabetes tipo 2 e está intimamente associado à resistência à insulina em populações com ou sem doença. Outro estudo publicado em 2016 trouxe que o índice de adiposidade visceral foi o único índice associado significativamente com pré-diabetes e diabetes mellitus em ambos os sexos. Vale lembrar que a gordura visceral em níveis elevados comparados à gordura subcutânea é uma condição de risco importante devido à sua produção aumentada de ácidos graxos livres, interleucina C, fator de necrose tumoral alfa, entre outros, que podem estar relacionados a patogênese do aumento da resistência à insulina e, consequentemente, ao desenvolvimento do diabetes mellitus. O índice de adiposidade visceral foi significativamente maior em relação à chance de desenvolvimento de síndrome metabólica em ambos os sexos. Um estudo publicado em 2020 mostrou que o índice de adiposidade visceral foi um bom preditor da síndrome metabólica. Outros dois estudos trouxeram que no índice de adiposidade visceral, fatores como pré-hipertensão e pressão alta, pré-diabetes e diabetes estavam intimamente associados à síndrome metabólica. Em relação à capacidade preditiva do índice de adiposidade visceral na detecção do risco de desenvolver síndrome metabólica em nosso estudo, foi maior em mulheres do que em homens. Um estudo publicado em 2020 trouxe que, com 824 pacientes em população de alto risco de diabetes mellitus, onde o índice de adiposidade visceral ele obteve um maior valor preditivo para a síndrome metabólica também em mulheres. Em relação à análise da relação do índice de adiposidade visceral como preditor da chance de um indivíduo desenvolver evento coronariano maior que 20% nos próximos 10 anos, obtivemos resultados significativos em ambos os sexos, principalmente nas mulheres. Um estudo publicado em 2010 trouxe que o índice de adiposidade visceral como um bom preditor do evento cardio e cerebrovasculares. Outro estudo publicado em 2017 encontrou pontuações mais altas do índice de adiposidade visceral que apresentaram relação significativa e independente com a incidência de doença cardiovascular em 10 anos, especialmente em homens. Porém, devemos lembrar que o índice de adiposidade visceral deve ser considerado no diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares, independente do sexo dos indivíduos, em razão da adiposidade visceral ser um marcador cada vez mais eficiente no desenvolvimento e progressão das patologias como doenças ateroscleróticas em ambos os sexos. Como conclusão, trouxemos que evidências científicas apontam que a obesidade visceral é a porta de entrada para o desenvolvimento e progressão tanto da síndrome metabólica quanto das doenças cardiovasculares. Além disso, abordagens tradicionais como o índice de massa corporal e a circunferência da cintura sozinhos não são capazes de diferenciar a gordura visceral da subcutânea. Nesse sentido, nosso estudo demonstrou que o índice de adiposidade visceral pode ser utilizado na prática clínica como um marcador simples e eficaz da predição do risco de desenvolver síndrome metabólica e na chance de ocorrer evento coronariano maior que 20% nos próximos 10 anos em indivíduos com hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, tendo em vista o alto custo dos tratamentos de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica para a população e para o poder público. Então, esse estudo sugere a necessidade de incremento das políticas e ações de prevenção, tratamento e controle das doenças cardiovasculares e da síndrome metabólica, junto a seus fatores associados, eles devem ser uma prioridade das políticas de saúde, reforçando assim a importância da atenção primária à saúde na promoção da saúde e na prevenção de agravos e enfermidades, contribuindo também para o diagnóstico de doenças, já que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. É importante destacar que, como bolsista PIBIC-CNPq, tive a oportunidade de me capacitar e exercitar todas as etapas de uma pesquisa científica, o que culminou nesse período na coautoria e na publicação de 2 periódicos internacionais. Muito obrigada!